Alô galera, Vasque Análise, aqui Marcelo falando. Bom, Pedrinho assumiu ontem, né? Dia 22 de janeiro, para 3 anos de mandato, saindo o Salgado, né? E entrando o Pedrinho, que ganhou as eleições do Leve esse ano, né? Eu nunca fui situação, não era Salgado, e também não era Levin, pessoa física, era alguém da oposição que pudesse fazer a troca, virar a chave, como a gente fala, né? E também aí não posso afirmar que Pedrinho é a situação. O mundo diz isso, mas eu não posso afirmar porque aqui não é um canal de leviandade, é um canal sério, então não posso dizer isso. Cabe agora, nesse vídeo aqui, falar sobre Pedrinho, né? Mas sempre apoiando o Pedrinho, que é o presidente, e se fosse o Levin, apoiaria também. Democraticamente o Pedrinho venceu, tem que assumir e tem que ser respeitado e apoiado, né? Mas de cara, tenho um medo aí que aconteça o que aconteceu com o Roberto Dinamite, que teve um ótimo primeiro mandato, no segundo todo mundo abandonou ele, né? E depois virou chacota, ofendido como um presidente ruim, e não foi. Foi um ótimo presidente, nos deu título carioca e... Não, perdão, nos deu título da Copa do Brasil. Muito importante, né? Eu vou rezar aí para que a imagem do Pedrinho não seja maculada, né? Porque eu não gosto de situações assim, né? A gente tem a imagem do jogador e a imagem do homem, pessoa física, do CPF e tal, né? Espero que o Pedrinho não tenha sua imagem maculada aí, né? Que faça um bom mandato, né? Mas vou cobrá-lo, né? Para que ele fiscalize e audite tanto a SAF quanto a ex-diretoria. Ele tem que fiscalizar para trás o que a SAF fez, se descumpriu alguma cláusula contratual, e fiscalizar daqui para frente, para que não venha contrariar, não venha violar cláusula contratual. E verificar também o que o Salgado fez para trás, auditar o Salgado, né? Pedindo prestação de contas a ambos, ao Salgado para trás e a SAF para frente. Como ele falou, não é para brigar, é para andar ao lado, mas se anda ao lado de pessoas corretas. Audite, fiscalize, cobre tanto a 777 quanto o Salgado e companhia, né? Ele fez algumas promessas no seu mandato, deve cumpri-las, né? Name rights é uma delas, foco lá na Crefisa, para que o Vasco arrecade aí, amealhe 500 milhões de reais, porque o São Januário é do CRVG, da instituição, do clube, não é da SAF. Inclusive está abandonado, né? Tem um canal aí no YouTube que está soltando imagens de hoje, né? Lá na chuva, e de ontem, né? Tudo abandonado em São Januário. Inclusive, outro dia aí o Pedrinho apoiou uma situação aí com uma criança doente, que tinha que arrecadar tantos valores, beleza. Mas também arrecada para a nossa barreira. A gente está lá por causa da barreira. E a barreira está lá por causa do Vasco. É uma simbiose, ambos devem se ajudar, a barreira e o Vasco, né? Não queremos nunca esquecer nossas raízes de pobreza, de dignidade, de hombridade, luta contra racismo, contra etarismo, inclusive, depois eu explico isso, contra a gente pobre, né? Contra tudo, né? Então, é bom que ele cumpra as promessas, já que São Januário, o CT, São Januário é dentro e fora do Vasco, e o CT também é do Vasco, não é da 777. Inclusive, é um ativo do Vasco, porque aluga a 777, São Januário e o CT amealhando dinheiros mensais para isso, né? Bom, ele disse também na sua entrevista que está estudando o contrato. Se já está estudando, já poderia ter soltado alguma coisa. Já poderia ter falado alguma coisa sobre o contrato, né? E ele tem que vir a público falar o que não foi cumprido no contrato, né? E o que tem que ser cumprido daqui para frente no contrato. Isso é importante, que ele não feche o bico com relação a isso. O respeito que ele vai ter de todo mundo, inclusive da oposição, vem daí. Inclusive, estava lá o Levin hoje, ele elogiou o Levin, saudou o Levin, mas o Levin vai fazer o papel dele, de oposição e fiscalizar. Não tem jeito. Quais os limites que o contrato dá a 777? Quais os limites que o contrato dá
a própria diretoria, até onde eu posso ir e não prejudicar a SAF e vice-versa, né? Se tem algum atraso de algum valor, se tem algum atraso de algum cumprimento obrigatório que a SAF não fez, né? Inclusive tem cláusulas de reversão das ações para o Vasco, caso sofra transferban e etc, etc, etc. Deve ter mais aí, né? Ele falou também, o Pedrinho, uma coisa muito importante. Estão havendo desrespeitos ao Vasco da Gama. Que desrespeitos, Pedrinho? Fala pra gente, pô. Ontem na coletiva ele disse que ficou muito chateado. Estão havendo desrespeitos contra o Vasco. Diz pra gente poder cobrar. Pra gente poder ficar do teu lado, inclusive, apoiar quem não é a situação, por exemplo. Eu nunca fui situação, né? Então tem que dizer isso aí. Quais foram os desrespeitos, né? Tem que fiscalizar o salgado para trás, né? Quanto deixou em caixa, qual foi o rombo. Ele tinha uma grana para receber do que ele emprestou ao Vasco, que ele recebeu, qual foi os juros, tudo isso aí, né? Tem que ficar em cima do Pedrinho para que ele não cometa os mesmos erros de quem esteve lá, né? Ou seja, primeiro mandato bom ou quase bom e depois ninguém fica com o cara no segundo mandato se ele for reeleito, porque os caras querem pegar o lugar dele. Os caras que abandonaram o Roberto Dinamite queriam o lugar dele. E ninguém vai ficar no segundo mandato com ele, porque é mais fácil sair da chapa dele e começar a meter a porrada nele. Para quê? Para entrar no lugar dele como oposição da situação. E o cara, esse desgraçado era a situação. Então o Pedrinho tem que ter cuidado com uma opção de gente aí, né? E trabalhar, né? Porque isso é uma marca indelével. Vasco é indelével, né? É inefável. Então, quando se fala em Vasco, se fala de superação ao longo dos anos, de pobreza, de briga, time raiz, time do povo, né? Time que tem 24 anos sem ganhar nada, né? E vascaínos que saem às ruas, compram camisas, compram produtos oficiais, vão aos estádios, gastam dinheiro, né? Brigam pelo Vasco, dão audiência ao televisionamento. Não é aí que o Vasco é top 3 de televisionamento, né? Mesmo estando aí ferrado há tantos e tantos anos, né? O último jogo, Vasco e Bragantino, foi o jogo que mais passou no Brasil, porque os vascaínos queriam a glória e os antes queriam a destruição do Vasco. Foi o maior sucesso de bilheteria depois de Titanic, foi Vasco e Bragantino, em São Januário, no último jogo do Campeonato Brasileiro. Perdemos só para Titanic. Foi a maior bilheteria, né? Aqui é uma brincadeira. Maior público, né? Vendo uma televisão esse jogo. Por quê? Ou se ama o Vasco, ou se detesta o Vasco, né? Então fica aí o meu apoio ao Pedrinho. Nunca fui Pedrinho, mas estou apoiando pela democracia. O que ganhou tem que assumir, e assumindo tem que trabalhar e tem que ser apoiado, né? E o que ele precisar. E outra coisa, Pedrinho, faça o que tem que ser feito. Se houver alguma sacanagem, venha a público e diga: estou tentando fazer isso, não estou conseguindo. E aí o torcedor vascaíno, a mídia, vai contra essa situação, e se for justa a tua reclamação, essa pessoa, esse órgão, essa instituição vai ser aniquilada pelos vascaínos. Se gostou do conteúdo, dê um like, sininho para receber as notificações e se inscreva no meu canal aí, Vasco Análise. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.